filmes e séries que eu tenho assistido e podcasts que eu tenho ouvido. E aí, pessoal, hoje decidi fazer um vídeo um pouco diferente, né? A gente não vai falar especificamente sobre livros. Desde o ano passado, quando comecei o mestrado, eu passei a ouvir mais podcasts e ler mais coisas diferentes além dos livros e queria trazer um pouco disso para vocês. Uma das coisas que me motivou a criar esse vídeo foi esse planner que eu tô usando esse ano. E não é publi, eu não tô divulgando esse planner, tô falando porque eu comprei e tô gostando de usar mesmo. É o meu primeiro ano usando o planner da Cícero, uma marca que eu sempre via por aí. Antes eu gostava de usar o planner da Meg Meg, mas elas pararam de fabricar. E aí ano passado eu comprei o planner da Aimé Papier, eles também pararam de fabricar. E aí esse ano eu comprei o planner da Cícero, eu adorei essa capa aqui. É o modelinho de planner que eu gosto, que é argolado e tem essas divisórias. Eles têm outros modelos de planner lá no site deles, né, sem ser de argola, sem essas divisórias, modelos mais simples, menorzinhos. Mas eu gosto de um planner grande assim de mesa, porque eu deixo aqui na minha mesa aberta e vou me planejando, me organizando. E aí esse planner tem uma coisa aqui nele, que ao fim de cada mês você pode colocar objetivos conquistados, playlist do mês, filmes, livros e séries que tem assistido e o que ficou para o mês que vem. Então tem essa divisóriazinha aqui no final de cada mês. E aí, como eu tenho anotado, eu tenho percebido assim, o que eu tenho feito de diferente além de ler, que era uma coisa que eu não reparava muito. Eu sempre, assim, assisto os filmes que estão no cinema, gosto de assistir alguns filmes em streaming, às vezes com meu namorado, mas eu comecei a perceber que, além de filmes, eu tenho feito outras coisas, como ouvir podcast e ler coisas além dos livros. Antes da gente passar para as coisas que eu tenho feito, eu queria mostrar para vocês como eu tenho feito no planner, nessa divisória de meses, né? A cada mês tem algumas coisinhas que vão sobrando de lembranças e eu vou colando aqui. Então eu gosto de colar como uma recordação. Aqui é uma foto do meu cachorro, mas que ficou estourada. Esse foi no batizado da filha da minha amiga, que eu fui em janeiro. Em fevereiro eu fui no CCBB do Rio e botei isso daqui. Esse daqui foi que no carnaval fui ver o desfile das escolas de samba. Esse foi quando as aulas voltaram na escola, e esse daqui também, do Paulo Freire, que eu dei para os alunos. Em março teve esse evento Cinenciada, que foi com o Krenak. E aí atrás eu colei o ingresso e colei também que eu consegui a parceria com a Companhia das Letras. Então a gente ganhou os adesivos e eu fui colei aqui. Em abril agora eu viajei para o Chile, então eu colei as coisas que eu trouxe do Chile, algumas coisas que sobraram eu colei aqui, porque os outros eu colei no meu caderno de viagens. E agora em maio, o mês que a gente tá, coloquei aqui o Comida de Boteco, porque o Comida de Boteco começou em abril, mas terminou em maio. Isso daqui que os professores receberam pelo conselho de classe, Festival Livre Companhia da Companhia das Letras, que eu fui semana passada, e isso daqui do Dia do Trabalhador, que a gente recebeu da escola, um cafezinho. Até agora foi só isso, porque a gente está no mês de maio, mas eu pretendo fazer isso até o final do ano, e aí quando chegar no final do ano eu vou poder ver essas recordações. O planner tem a divisão semanal, então ao longo das semanas, quando sobra algum, ou quando algum é pequenininho, eu vou colando também lá mesmo no miolo das semanas, ao invés de colar na capa do mês. Então vamos começar pelas séries. Eu não vi muitas séries, mas no final do ano, em dezembro para janeiro, né, nas minhas férias, eu assisti aquela série Segunda Chamada, que tá no Globoplay. Eu acho muito legal para quem é professor, para quem gosta dessa área, que fala sobre os estudantes do EJA, né, e suas dificuldades para se manter estudando, ou por que eles deixaram de estudar, por que eles retomaram os estudos. É uma série muito bonita, principalmente para quem é professor. Então me emocionei muito, eu não queria parar de ver. Foi uma série muito bem produzida e eu queria que tivesse mais temporadas, mas, pelo que eu entendi, não vai ter continuação. Então ela está disponível lá no Globoplay para quem quiser acessar. Em fevereiro eu assisti a série Os Donos do Jogo. Como teve o carnaval e aquela questão toda do jogo do bicho, eu lembrei que tinha essa série, que está na Netflix, e resolvi assistir com meu namorado e a gente gostou muito. Também é uma série muito bem produzida, brasileira. Eu tô na expectativa pelas próximas temporadas, eu acho que vai ter também. Não é uma série documental, é ficção, mas mostra um pouco de como a máfia do jogo do bicho se infiltrou no Rio de Janeiro. E claro, os personagens são baseados em pessoas reais. Então de série foram só esses dois mesmo. E aí vou falar agora sobre os filmes, que são muito mais, né? Porque eu costumo ir bastante ao cinema, uma coisa que eu gosto muito de fazer, principalmente quando tá perto do Oscar. Então vamos lá. Em janeiro, como eu tinha lido o livro da Matilda, eu quis ver o filme também, para poder fazer a resenha, né? E comparar um pouco do livro com o filme. Nossa, o filme é muito legal, muito divertido, mas parece que o filme ele é mais voltado mesmo para o público infantil. O livro também, só que o livro parece que é um pouco mais pesado, traz as reflexões mais sérias que no filme. Embora o filme já seja, assim, bem pesado, porque a Matilda sofre muito como uma criança meio que negligenciada pelos próprios pais.
Um outro filme que eu vi, eu tava de férias e quis assistir, eu acho que tá disponível no Amazon Prime, é O Querido Menino, que é com o Timothée Chalamet e o Steve Carell. É muito bonito e baseado em uma história real. O último filme que eu vi em janeiro foi no cinema, que foi o Marty Supreme também, com o Timothée Chalamet, porque estava concorrendo ao Oscar, eu queria ver, mas não foi um filme que me pegou muito. Conta a história do Marty Supreme, né, aquele jogador de tênis de mesa. Não é o meu tipo de filme favorito, o filme é legal, a atuação do Timothée é perfeita, mas não é o meu tipo de filme favorito. Tanto que, acho que no Oscar também ele nem ganhou muita coisa, né, acho que não ganhou nada no Oscar, na verdade. E aí, ainda no clima do Oscar, em fevereiro eu assisti Hamnet, que conta a história do filho do Shakespeare, seria o Hamlet, mas no filme chama de Hamnet. É bem bonito, né, a atuação, esqueci o nome daquela atriz, mas a atuação dela foi muito forte. Quando eu vi, eu já sabia que ela ia ganhar. Falei, não tem como ela não ganhar a melhor atriz com esse filme. E vale a pena, né? É um filme que eu acho que vale a pena assistir. Ainda em fevereiro, o outro filme que eu vi por causa do Oscar foi O Valor Sentimental, que estava concorrendo ao melhor filme estrangeiro. Esse, se eu não me engano, era da Noruega, não lembro agora. E é um filme também, achei muito legal, muito diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. Porque é um filme em que os atores são atores e estão gravando um filme, né? A personagem principal tem problemas com o pai dela, e ela é atriz, e o pai, ele é, não se me engano se ele é ator ou produtor de cinema. Ele cria um filme que é que ela atue no filme dele e ela não quer, né? E aí eles vão aprendendo a se relacionar de novo. É muito bonita a história, e é um filme que eu até gostaria de rever em breve. E em março foi o Oscar, e o filme que eu vi ainda pouco antes do Oscar foi Pecadores, que foi o grande vencedor da noite, né? E foi um filme incrível. Quando eu assisti O Agente Secreto, né? O Agente Secreto eu tinha assistido antes, eu acho que em dezembro, se eu não me engano. Eu achei incrível, gostei muito. E quando eu assisti Pecadores, eu falei assim, eu só vou aceitar perder se for para Pecadores, porque foi um filme realmente legal. Depois, né, acho que foi em março ou em abril mesmo, eu li Coisa de Gente Branca e vi muita coisa de Pecadores nesse livro aqui, ou seja, pode ser que quem escreveu o roteiro do filme tenha se inspirado no Langston Hughes, tenho certeza, que tem a ver com o blues, as músicas, né, produzida pelos negros da época nos Estados Unidos. Então é um filme muito forte. E para quem gostou do filme, eu recomendo fortemente a leitura desse livro aqui. E tem resenha dele lá no meu Instagram. Como foi um livro que eu gostei muito, provavelmente um dos melhores do ano, eu acho até que eu vou fazer uma resenha para ele aqui no YouTube. Diz aí nos comentários se vocês querem ver resenha dele aqui no YouTube ou não. E aí em abril, o filme que eu vi foi depois do Oscar, né? Foi Uma Batalha Após a Outra. Que foi um filme que acho que foi o mais premiado da noite, né? Ganhou muitos prêmios aquela noite. Eu tava ansiosa para ver, mas eu não vi antes do Oscar, mas o filme eu achei mais ou menos. Esse vídeo está sendo gravado em maio de 2026, e aí até agora, até maio, esse mês eu assisti o filme Estômago, que estava passando na televisão. Eu vi com a minha mãe, um filme brasileiro, muito legal, sobre um prisioneiro que cozinha na prisão para os outros prisioneiros que estão lá com ele, e também conta a história de como ele foi parar na prisão. Parece que lançou o Estômago 2, eu acho que tá no Globoplay também, depois vou assistir para ver a continuação dessa história. E aí teve o show da Shakira aqui no Rio de Janeiro. Assisti o show da Shakira na televisão. Quando o show da Shakira acabou, começou a passar o filme Bohemian Rhapsody, acho que é assim que se pronuncia. Conta a história do Queen e do Freddie Mercury. Foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano também, gostei muito. Na época que ele saiu, né, foi lançado, ele fez sucesso também, né, no Oscar, acho que ganhou diversos prêmios, e realmente é um filme que merece ser premiado. Eu adorei conhecer um pouco mais da história do Freddie Mercury e do Queen. E aí, ainda na mesma vibe de filme musical, eu acabei indo no cinema ver o filme do Michael Jackson. É um filme que tá em alta, né, tá todo mundo falando, as músicas do Michael Jackson voltaram a estourar. Eu sempre gostei do Michael Jackson, das músicas dele. Quando ele morreu, eu era adolescente, já gostava, e a gente passou a ouvir mais, né, porque passou a tocar mais. Ele morreu muito cedo, né, e se transformou numa lenda. O filme dele realmente ficou muito bom. Com o sobrinho dele fazendo o papel de Michael Jackson, ficou ainda mais emocionante, né? A gente tá agora em 2026, na mesma vibe de Barbie e Oppenheimer, a gente tá Michael Jackson e O Diabo Veste Prada. Então, essa semana eu pretendo assistir O Diabo Veste Prada, e aí ele vai entrar aqui no Planner também, então já tô adiantando isso aí pra vocês. Quem já viu, me diz aí nos comentários se gostou, e tô ansiosa pra ver o segundo, pra ver se vai ser tão bom quanto o primeiro. Enfim, falamos sobre séries e filmes, que eu vi até o momento, e agora eu vou falar com vocês umas coisas meio soltas, antes de falar do podcast. Uma peça que eu vi, aquela peça do Gregório do Vivier, Céu da Língua.
eu assisti em fevereiro, no evento Livro é Companhia, da Companhia das Letras. Ele estava lançando esse livro Aos Pés da Letra, que é como se fosse a continuação do Céu da Língua, né, da peça, e acabei pegando o autógrafo dele. Foi bem legal, né? Ele também fez letras, né? Eu falei pra ele que eu levo os sonetos de sacanagem dele às vezes pros meus alunos, quando eu tô ensinando Gregório de Matos. E aí ele falou, pros alunos, você leva isso pra escola? Eu falei, levo. Mas não expliquei pra ele o contexto porque não deu tempo, né? Mas quando a gente tá estudando Gregório de Matos, eu levei o Gregório do Vivier, porque ele segue a mesma vibe, mais ou menos, né? Eu achei esse livro muito legal e a gente viu uma apresentação dele lá sobre esse livro aqui também, que é como se fosse mesmo a continuação da peça. Então, se você viu a peça, você também vai gostar desse livro aqui. Olha que esse vídeo nem ia ser sobre livros, né? Mas não tem como não citar livros, porque tudo que eu faço é relacionado a isso, né? Literatura é uma coisa que eu gosto muito de encaixar na minha vida. E além da peça que eu assisti em fevereiro, em março teve essa exposição, Adiar o Fim do Mundo, que foi organizada pelo Krenak, que estava lá no dia desse evento aqui. Então, conta aí também como filme, esse filme que eu vi, O Sonho da Pedra. E depois teve uma conversa do Krenak com o Marco Altberg falando sobre a produção desse filme. Esse Cine Enseada, que era aqui de Cinema, Arte e Ecologias. Em fevereiro, quando eu fui no CCBB também, eu não botei aqui, mas eu fui ver a exposição da Turma da Mônica. Uma exposição que estava super linda, estava incrível, bem nostálgica para quem gosta, para quem cresceu lendo os quadrinhos da Turma da Mônica. Agora vamos lá. O que eu comecei a fazer de diferente a partir do ano passado foi ouvir podcasts. E aí eu vou indicar alguns podcasts que eu tenho ouvido para vocês, que eu tenho gostado muito. Só que antes tem uma coisa que eu comecei a fazer esse ano, que foi assinar a 451. Também não é publi, tá, gente? Não é publi, não. É só porque eu assinei mesmo. Eu vejo muita gente compartilhando que tá lendo essa revista. A revista dos livros, né, como eles chamam, 451. Eu não sei se é 451 por causa do livro Fahrenheit 451, né? Eu imagino que seja por causa disso. É a revista que fala sobre livros. E aí, por que eu resolvi assinar? Eu comecei a seguir a página deles para poder conhecer mais. E aí eu fui pesquisar, né, mais sobre a revista. Li alguns artigos no site, li alguns artigos no Instagram e achei de muito boa qualidade. E aí vi quem são os colunistas da revista e achei mais interessante ainda, né? Eles têm como um dos colunistas o Onjak. E vi que eles estavam com a promoção da assinatura anual. E aí fechei a assinatura anual. Diz que ganha uma ecobag também quando faz a assinatura anual. Mas eu fechei anual porque é mais em conta, né? Mais barato. E aí todo mês tem chegado uma revista. Assim, quando chega no primeiro dia do mês, eu já recebo um e-mail com todos os artigos. Você já consegue ter acesso ao site para poder ler antes da revista chegar. E a revista, aqui, pelo menos onde eu moro, né, na minha região, eu não moro nem na capital, tá? Eu moro no subúrbio do Rio, mas mesmo assim, costuma chegar logo nos primeiros dias. Eles mandam um e-mail com a previsão de entrega, né, tipo, Rio de Janeiro capital, né, a parte mais central, diz que recebe logo dia 1º, dia 2, já chega, né? E conforme vai ficando mais pra dentro, vai recebendo mais pro dia 10, dia 15. Mas aqui, eu acho que eu tenho recebido mais ou menos até o dia 10. De janeiro eu consegui ler, né? Eu consegui ler tudo porque eu tava de férias. O de fevereiro eu já não consegui ler tudo porque já começaram as aulas. Eu vou lendo, assim, geralmente os artigos que mais vão me interessando, né? Esse daqui de março também foi bem interessante, que a Patti Smith teve uma entrevista exclusiva com ela, né? E também, assim, se você não quiser assinar, você pode comprar numa banca de jornal ou numa livraria, tá? Ou você pode comprar avulso pelo site. Essa foi a edição de abril, também ainda não li tudo, mas eu li esse artigo aqui do Eugênio de Andrade, porque eu também escrevi uma resenha do livro dele, que lançou pela Companhia das Letras, Os Amantes Sem Dinheiro e Outros Poemas, e já tem resenha lá no Instagram também, se vocês quiserem saber mais sobre esse livro. Que já é edição de maio, gente. Eu tô gravando esse vídeo no final de maio, e eu ainda não li essa edição, nem abri essa edição direito pra ver. Depois eu vou olhar com calma, esse mês realmente tem sido uma loucura. O que eu mais gostei em todas elas é justamente a qualidade dos artigos que são escritos aqui. E o que eu achei legal é que eles também falam sobre os lançamentos do momento, fazem uma mini resenha, uma apresentação sobre os livros que estão sendo lançados, livros que estão em destaque, eventos literários, enfim, é realmente a revista dos livros. E eu achei legal para mim, estou fazendo mestrado em literatura, também ficar atualizada no que tem sido lançado ao longo do ano. Não costumava assinar nenhuma revista literária e nem tinha vontade de assinar nenhuma revista literária, mas eu me interessei por essa
Tenho gostado, fica a dica aí para quem ainda não conhece. Essa revista me lembra muito a sensação de quando eu era adolescente, gostava muito de comprar e ler aquela revista, na época era R$10, que era Galileu, uma revista que quando eu às vezes voltava do curso de inglês, gostava de passar lá na banquinha de jornal, na livraria, e gostava de comprar. Ela sempre trazia novidades da ciência e novidades do mundo no geral, coisas sobre o universo, enfim. E era bem divertido para mim naquela época assim que não tinha internet como hoje em dia. Só que eu acho que a 451 também faz esse caminho contrário da internet. Que na internet a gente tem todas as informações ao mesmo tempo. No Instagram também, né? Tem diversos conteúdos literários e às vezes os conteúdos bons nem chegam pra gente, chega pra gente aquelas bobeiras, né, que o Instagram promove às vezes com aquele algoritmo. Eu achei interessante ter uma revista mais séria sobre isso, que você pode abrir e ler com calma, sem também aquele bombardeamento de música e vídeo que tem no Instagram. Se eu não me engano, quem assina a revista só digital é R$10 por mês. E aí, conhecendo essa revista, teve o bônus de conhecer o podcast da revista. Então, essa revista 451 tem o podcast, se eu não me engano, o podcast 451 também. E recentemente teve esse aqui sobre o Manuel Bandeira, 140 anos de melancolia, ironia e ternura. Aqui quem escreveu esse artigo foi a escritora Noemi Jaffe, uma grande leitora do Bandeira. E ela participa também lá do podcast. Eu achei o podcast super interessante porque ele trouxe uma nova visão do Manuel Bandeira, do que a gente costumava ter, tirando ele um pouco desse cânone dos grandes, né, tradicional. Só o tamanho do artigo aqui na revista, né, bem informativo, ainda mais para quem gosta de poesia, né, assim como eu. Então esse entrou aí como um podcast, né, do Manuel Bandeira que eu ouvi no mês de maio. Outro podcast que eu ouvi também da 451, não me lembro agora qual foi o mês, foi o do Fernando Pessoa, que foi gravado no ano passado, mas quando eu descobri que tinha, fui logo ouvir. Quem faz a impressão dessas revistas é a Tinta da China, né? Essa editora aqui, Tinta da China, tem essa Tinta da China Brasil. A Tinta da China publica muita coisa do Fernando Pessoa, então eles fizeram um podcast, divulgaram alguns livros, né? E aí eu escutei e descobri um monte de outras coisas novas sobre o Fernando Pessoa. Eles convidaram o Jerônimo Pizarro, que ajudou a organizar essa edição aqui, e que é um dos maiores estudiosos do Fernando Pessoa atualmente. Vale a pena dar uma olhada. Eu comprei alguns recentemente e vou gravar um vídeo sobre eles. E é uma coisa que eu esqueci de falar sobre ser assinante da 451, é que a gente tem desconto em diversas editoras. E na Tinta da China, acho que o cupom de desconto é o maior de todos, porque como é o mesmo que imprime, né, as revistas, a gente tem desconto de 40% no site deles, mesmo se você for assinante da revista digital, que é R$10 por mês. Além do podcast da 451, que eu conheci esse ano, tem o podcast da Companhia das Letras, que eu conheci no ano passado, e ouvi, foi agora em março, o podcast do Paulo Henriques Brito, com a Célia Pedrosa, que é uma professora lá da UF, da universidade que eu faço mestrado. Agora eu não estou me lembrando se esse podcast foi da Companhia das Letras ou se foi da própria UF. Por quê? Tenho esse terceiro podcast, então são 3 podcasts que eu tenho escutado, tá? O da 451, o da Companhia das Letras e o Rádio UF Letras, né? Mas da Companhia das Letras tem muito conteúdo legal. Eu ouvi um podcast do Milton Hautum com outro autor que eu não me lembro agora, e foi muito legal de ouvir. Ouvi também um podcast muito legal da Rádio UF Letras sobre o livro Pensamento Vegetal, que era um livro que eu li também durante as férias. Como foi meu orientador que tinha passado essa leitura, e o meu orientador também organiza o podcast, ele passou esse podcast para eu ouvir. Enfim, gente, eu acho que já falei demais, mas acho que vocês entenderam a ideia no geral do que eu tenho escutado e assistido recentemente. Esses 3 podcasts eu tenho ouvido pelo Spotify, mas se eu não me engano eles também têm no YouTube. E para quem gosta ou estuda literatura, eu sugiro muito esses 3 podcasts. E aí peço para vocês também recomendações aqui nos comentários de mais podcasts, né? E me diz se vocês gostaram desse tipo de vídeo que fala além dos livros. E se vocês gostaram dessa camisa da Literalices também, eu vou deixar o meu cupom de 10% de desconto aqui embaixo. Um beijo e até a próxima!